A história de Santa Bernadette Soubirous se desenrola em um cenário de simplicidade, pobreza e anonimato, contrastando profundamente com o impacto global que sua vida viria a ter. Trata-se de uma narrativa que não começa com grandeza, mas com fragilidade, não com poder, mas com humildade. E é justamente nessa aparente insignificância que se encontra a força de seu testemunho. Bernadette nasceu em 1844, na pequena cidade de Lourdes, no sul da França. Sua família era pobre, e sua infância foi marcada por dificuldades constantes. Seu pai, um moleiro, perdeu o trabalho, e a família enfrentou sérias crises financeiras. Em determinado momento, chegaram a viver em um antigo cárcere abandonado, conhecido como caixotes, um ambiente úmido, escuro e inadequado para qualquer pessoa, especialmente para uma criança de saúde frágil. Desde cedo, Bernadette demonstrava limitações físicas e intelectuais. Sofria de asma severa, o que frequentemente a deixava debilitada, e tinha dificuldades em acompanhar os estudos, especialmente no que se referia ao catecismo. Muitos a viam como uma jovem simples, sem grandes perspectivas. Nada em sua aparência ou comportamento indicava que ela se tornaria protagonista de um dos eventos religiosos mais conhecidos do mundo moderno. No entanto, sua vida mudaria radicalmente no dia 11 de fevereiro de 1858. Naquela manhã fria, Bernadette saiu com sua irmã e uma amiga para recolher lenha nas proximidades da Gruta de Massaber, uma área rochosa e pouco frequentada. Ao se aproximar do local, algo incomum aconteceu. Ela ouviu um som semelhante a um vento forte, mas ao olhar ao redor, percebeu que as árvores não se moviam. O ambiente permanecia imóvel. Foi então que, ao voltar sua atenção para a gruta, ela viu uma figura. Era uma jovem mulher, envolta em luz, vestida de branco, com uma faixa azul na cintura e um rosário nas mãos. A expressão era serena, e sua presença transmitia uma paz profunda. Sem compreender totalmente o que estava acontecendo, Bernadette fez o sinal da cruz e começou a rezar o terço. A figura acompanhava a oração em silêncio. Quando terminou, a visão desapareceu. Esse foi o primeiro de uma série de encontros que se repetiriam nas semanas seguintes. Bernadette voltou à gruta diversas vezes, e em várias ocasiões a aparição se manifestou novamente. Com o passar dos dias, outras pessoas começaram a acompanhá-la, movidas pela curiosidade ou pela desconfiança. No entanto, apenas Bernadette via a figura. Ela a descrevia simplesmente como uma senhora, evitando fazer afirmações precipitadas sobre sua identidade. As autoridades locais rapidamente tomaram conhecimento do ocorrido. Uma jovem pobre, afirmando ver uma aparição atraindo multidões, representava um potencial problema. Bernadette foi interrogada por policiais, autoridades civis e líderes religiosos. Em todos os questionamentos, manteve uma postura constante. Respondia com simplicidade, sem contradições, sem exageros. Sua narrativa era sempre a mesma. Essa consistência começou a chamar atenção. Durante uma das aparições, a senhora começou a falar. Suas palavras não eram complexas, mas carregavam um conteúdo espiritual profundo. Ela pediu que Bernadette retornasse à gruta durante 15 dias consecutivos. Pediu oração. Pediu penitência. Pediu conversão. Em um dos encontros, ocorreu um episódio que causou estranhamento entre os presentes. A senhora pediu que Bernadette cavasse no chão da gruta. Sem entender o motivo, ela obedeceu. Começou a escavar a terra com as mãos, sujando-se diante de todos. No início, nada parecia acontecer, o que gerou reações de deboche e incompreensão. Mas então, lentamente, surgiu um pequeno filete de água. Com o tempo, essa água aumentou, formando uma fonte contínua. Essa fonte se tornaria, posteriormente, um dos elementos centrais do Santuário de Lourdes. Associada a inúmeros relatos de curas físicas e espirituais, outro momento decisivo ocorreu quando Bernadette, seguindo orientação do pároco local, perguntou à senhora qual era seu nome. Durante várias aparições, não houve resposta. Até que, finalmente, a figura respondeu: "Eu sou a Imaculada Conceição." Bernadette não compreendia o significado da expressão. Tratava-se de um conceito teológico complexo, definido oficialmente pela Igreja poucos anos antes. No entanto,
Ela repetiu as palavras exatamente como ouviu, sem alterações. Esse detalhe chamou a atenção das autoridades religiosas. Como uma jovem sem instrução poderia conhecer e reproduzir com precisão uma expressão tão específica? Esse fato foi considerado um dos elementos que contribuíram para o reconhecimento da autenticidade das aparições. Apesar disso, o processo de aceitação não foi imediato. Houve resistência. Acesso à gruta foi restringido em alguns momentos. Investigações foram conduzidas com cautela. A igreja buscava evitar conclusões precipitadas. Enquanto isso, Bernadette continuava sua vida, sem buscar fama, sem se colocar como protagonista. Com o tempo, após análises detalhadas, as aparições foram oficialmente reconhecidas como dignas de fé. Lourdes começou a receber peregrinos de diversas regiões. O local, antes desconhecido, transformou-se em um centro de espiritualidade. Milhares de pessoas passaram a visitar a gruta. Algumas buscavam cura física, outras, consolo espiritual. Relatos de milagres começaram a surgir, embora a igreja sempre tenha mantido critérios rigorosos para seu reconhecimento. Curiosamente, Bernadette não permaneceu em Lourdes para desfrutar dessa notoriedade. Ela escolheu um caminho diferente. Ingressou na vida religiosa, tornando-se membro da Congregação das Irmãs da Caridade em Nevers. Ali, viveu de forma discreta, afastada das multidões e da atenção pública. Sua vida no convento não foi marcada por privilégios. Pelo contrário, continuou enfrentando problemas de saúde. As crises de asma persistiram, outras enfermidades surgiram. O sofrimento físico a acompanhou até o fim. Mesmo assim, manteve uma atitude de humildade constante. Nunca se considerou especial. Frequentemente afirmava que havia sido escolhida justamente por sua pequenez. Via a si mesma como um instrumento. Nada mais. Sua espiritualidade era simples, mas profunda, baseada na oração, na aceitação, na fidelidade. Ela não buscava explicações grandiosas para sua experiência. Limitava-se a viver aquilo que acreditava. Bernadette faleceu em 16 de abril de 1879, aos 35 anos. Sua morte foi tranquila, marcada pela mesma simplicidade que caracterizou sua vida. Anos depois, seu corpo foi exumado durante o processo de canonização e é encontrado em estado de conservação incomum, o que chamou a atenção e reforçou a devoção popular. Em 1933, foi oficialmente canonizada pela Igreja. Seu legado, no entanto, vai além do reconhecimento institucional. A cidade de Lourdes tornou-se um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Milhões de pessoas visitam o local anualmente. A fonte descoberta por Bernadette continua sendo utilizada por peregrinos que buscam cura ou fortalecimento espiritual. Mas, além dos fenômenos extraordinários, a mensagem central permanece simples: oração, penitência, conversão. A história de Santa Bernadette não é marcada por grandes ações externas. Ela não fundou instituições, não liderou movimentos, não escreveu obras teológicas. Sua importância está na fidelidade, na forma como respondeu ao que viveu. Em um mundo que frequentemente valoriza visibilidade, influência e poder, sua vida apresenta um contraste evidente. Ela não buscou aparecer, não tentou convencer, não construiu uma narrativa própria. Apenas relatou o que viu, e permaneceu fiel a isso. Essa simplicidade é, talvez, o elemento mais marcante de sua história, porque mostra que o extraordinário pode surgir no comum, que a grandeza pode estar na humildade, e que, às vezes, o impacto mais profundo não vem de grandes feitos, mas de uma fidelidade silenciosa mantida até o fim. Obrigado pela companhia. Para a leitura diária, inscreva-se no canal, aproveite. Escute as demais liturgias da semana. Que Deus abençoe o seu dia.